Olá meninos, boa tarde. Então vamos aqui para a nossa primeira videoaula sobre doenças bacterianas. É um pouco diferente para mim, qualquer coisa vocês desculpem aí. Mas então vamos lá. Quando a gente fala de bactérias, a gente tem que lembrar que a gente está falando de organismos procariontes, né? Organismos que não possuem uma carioteca, uma membrana nuclear. Uma grande parte desses organismos eles se tornam patogênicos. O que seriam patogênicos? São aqueles organismos causadores de doenças, né? Mas lembrando que as bactérias elas possuem também uma alta funcionalidade, né, no nosso meio ambiente, como por exemplo as principais decompositoras, né? Quando falamos de bactérias, nós estamos falando também de transmissão. Como que pode ocorrer a transmissão dessas bactérias? Ou de qualquer outro tipo de agente patogênico? Uma transmissão direta, né? Aquela que pode ser imediata, quando há um contato físico com o reservatório e a fonte, né? E a mediata, quando não há um contato físico entre o reservatório e a fonte. É através, né, se faz por meio de secreção, né, de gotículas e assim por diante. A transmissão indireta, ela se dá através de vetores, né, de objetos ou organismos que podem transmitir o agente causador da doença. É justamente isso. O vetor, né, biológico, que pode ser um carrapato, pode ser uma mosca, né, e um vetor mecânico, né, no caso a mosca, como eu acabei de citar. São os chamados vetores animados, aqueles vetores com vida. Vetores inanimados, né, são objetos que podem chegar e transmitir um agente patogênico. Transmissão horizontal, quando dois organismos, um transmite para o outro, né, de uma forma simples, como morder, lamber e assim por diante, né, a transmissão que ocorre de uma pessoa, de um indivíduo para outro, né, sem que tenha um grau de parentesco. Transmissão vertical é aquela que ocorre justamente da mãe para o feto. Também pode ser chamada de congênita, né, quando ocorre via placentária ou quando ocorre, digamos assim, durante o parto. Iniciando agora o quadro de doenças, a gente vai falar de uma que também é uma pandemia, né, a tuberculose, causada aí por uma bactéria conhecida como bacilo de Koch, Mycobacterium tuberculosis. Professor, eu tenho que saber esse nome? Tem, né? Na verdade, numa prova de segunda fase, você teria que escrever esse nome. Então, se você prestar atenção aí no texto, ele está, né, escrito corretamente, né? A letra é diferente do texto, a primeira maiúscula, todas as outras minúsculas. É uma doença que se pega por contato direto com pessoas infectadas ou por secreção de pessoas infectadas. Essa bactéria, ela causa assim, o seu principal dano aos pulmões, né, provocando tosse, febre alta, perda de peso, né, cansaço. E essa bactéria ela causa lesões, onde nós temos o principal sintoma da tuberculose, né, o escarro com sangue. Ele causa o que a gente chama de hemoptise, que é justamente o rompimento de alvéolos e o sangramento. Tá? O tratamento ele é feito pelo Sistema Único de Saúde, é um tratamento simples. Lembrando que toda bactéria ela é, digamos assim, tratada com antibióticos. Antibióticos são substâncias que impedem a proliferação bacteriana no organismo, a divisão bacteriana, certo? Então, os antibióticos são os fármacos, digamos assim, responsáveis pelo combate, tá? A profilaxia, como se evitar a tuberculose? Principalmente pela vacinação. Hoje nós temos a BCG, tá? Que é aquela que nós temos aqui no braço, nós tomamos ela, para tuberculose. No mais, o tratamento ela é feito através de antibióticos, tá bom? Outra doença aqui também muito comum, pneumonia. A pneumonia é uma doença muito parecida com a tuberculose, porque ela afeta o mesmo sistema, né, o sistema pulmonar. Só que a pneumonia ela pode ser causada de várias formas, inclusive por organismos que não são bacterianos, né, como vírus e até mesmo vermes. Porém, nós temos a pneumonia causada principalmente pela Streptococcus pneumoniae e pelo Staphylococcus aureus.
é uma bactéria bem problemática que pode acarretar grandes sintomas, né, e levar até a morte dos indivíduos. Principais, digamos assim, sintomas de pneumonia é febre, dor no tórax, falta de ar, mal-estar, secreção com muco, tá? Isso tudo nós temos aí a pneumonia. E a transmissão também se dá, a transmissão, certo? Através de contato direto com pessoas ou com secreções de pessoas contaminadas. Né? O interessante é que a pneumonia ela pode evoluir e pode causar sepse, que é justamente uma infecção generalizada. A maioria dessas doenças que nós vamos falar, nós também podemos ter esse potencial de sepse, que é a infecção generalizada. Tá? O tratamento também é antibiótico, certo? Também é antibiótico. O grande problema dessas doenças bacterianas, que é o mesmo problema do coronavírus que nós temos aqui, é principalmente os idosos, tá? Principalmente os idosos, né? Eles deterioram mais rápido, causando, né, um óbito muito mais agravado, tá bom? Hoje, principal medida profilática é a vacina pneumocócica, tá? Conjugada 13, é a chamada P13. Tá? Que ela é distribuída pelo SUS e também nas redes particulares, ok? Próxima doença, tétano. Uma doença aí bem interessante, né? Cai muito em vestibular, causada por uma bactéria anaeróbica conhecida como Clostridium tetani. Essa bactéria ela fica principalmente em objetos enferrujados, mas também em madeira, em plásticos e vidros, visto porque essa bactéria ela é uma bactéria de um ambiente anaeróbio, ela não pode ficar em contato com o oxigênio, tá? Então ela vive em ambientes sujos, né? Nós temos aí como principal transmissão lesão mesmo, né, de objetos infectados com essa bactéria, com a nossa corrente sanguínea, principalmente os objetos enferrujados que são os mais comuns, né? Então, diante disso, o tétano, né, ele tem aí como principais sintomas rigidez muscular, provocando lesão no sistema nervoso central, tá? Convulsões, podendo levar à morte. O tratamento ele também é feito por antibióticos, relaxantes musculares, porém é sempre importante a lavagem do local, né, da lesão, porque lembre-se que é uma bactéria anaeróbia, e essa bactéria anaeróbia não pode ter contato com oxigênio. Então, uma higienização do local causaria a morte dessa bactéria. Até mesmo o uso de água oxigenada, como eu já falei para vocês. A profilaxia é uma dessas que eu estou falando agora, né? Limpar bem os ferimentos, certo? A vacina antitetânica e, porventura, o soro antitetânico, tá? Ok? É uma doença aí que nós chamamos aí, ó, todas essas que nós vimos até agora, tuberculose, pneumonia, tétano, todas elas são as chamadas doenças de primeira linha, sempre caem em vestibulares. Uma outra doença também bem conhecida, também de primeira linha, meningite. A meningite é uma doença causada aí por algumas bactérias, principalmente, né, pela meningocócica, né, que é causada aí por vários grupos de bactérias, né, principalmente o meningococo, tá, que é uma bactéria que é transmitida principalmente também por contato direto com pessoas infectadas ou secreções. Né? O caso da meningite ela é muito mais agressiva, mesmo após o óbito, as secreções do cadáver continuam transmitindo a doença. Tá? Os principais sintomas iniciam-se como um resfriado, né? Mas depois evolui para rigidez da nuca, prostração, convulsão, dor de cabeça, fotofobia. Tá? E ela se dá, meninos, principalmente pela infecção das meninges. As meninges são três membranas que recobrem o nosso cérebro. Pia mater, dura mater e aracnoide. Está aqui, ó. Pia mater, dura mater e no meio aracnoide. Entre essas membranas existe o líquido, né? Que é o líquido cefaloquidiano. É justamente esse líquido que se faz o teste, né? O exame desse líquido através da coluna. Se ele tiver turvo, tá? É porque tem contaminação. É uma doença altamente letal, tá? Altamente letal. Porém, existe sim cura com o tratamento de antibióticos. Hoje nós também temos a vacina, né, contra a meningite, tá bom? Diarreia infecciosa, né, a popular caganeira, é causada aí por várias bactérias,
tanto salmonelas como sigelas, né? Os sintomas, eles têm principalmente diarreia constante, febre, perda de apetite. É a chamada infecção intestinal, tá? Não é uma doença que comumente, né, digamos assim, leva a óbito, mas é uma doença que pode debilitar e se tornar um precursor de um óbito. A principal contaminação se dá através da ingestão de água e de alimentos contaminados com essas bactérias. Aquele sanduíchezinho 3 horas da manhã depois do show, né? Aquela maionese que tem há 6 dias lá dentro do recipiente. Você, na verdade, você está com tanta fome que você come maionese com sanduíche, né? E aí, no outro dia, começa a sentir sintomas. Tá? O tratamento é simples, tá? Também é feito aí com antibiótico, mas repouso, ingestão de líquidos para tratar, porque é uma doença que pode levar à desidratação, né? Em alguns momentos o vômito também é presente, tá certo? Evitar ela, profilaxia, saneamento básico e higiene pessoal, tudo bem? Difteria, conhecida como Krupp, é uma doença aí que não é de primeira linha, né? Uma doença de cunho infantil. A difteria era causada por a Corynebacterium diphtheriae. Transmissão acontece também por secreção e por contato direto com pessoas infectadas. Essa secreção pode ser gotículas, secreção nasal, tosse e assim por diante. É uma doença de cunho infantil, né? Nós quase não temos ela em adultos, mas a principal característica, além da febre e do mal-estar, é a formação, né, dessa placa branca, ó. Formação dessa placa branca na garganta, tá? Geralmente não leva à morte, mas é uma doença debilitante. O tratamento é feito por antibióticos, né? Mas nós temos a vacina, né? A tríplice bacteriana ou também hoje a vacina pentavalente. Tudo bem? Coqueluche, também é uma doença de cunho infantil, né? Conhecida como tosse comprida, né? Causada pela Bordotella pertussis. Contágio se dá da mesma forma, através de contato direto com gotículas de pessoa infectada e assim por diante, né? Causa principalmente tosse, né? Dor abdominal pelo caso da tosse, né? Dificuldade para respirar, certo? Vômitos, pele vermelha ou um pouco azulada, tá bom? Respiração ruidosa. E o tratamento ele é feito com antibióticos e a profilaxia é com a vacina também da tríplice, né? Difteria, coqueluche e tétano. Gonorreia, uma IST, tá? Uma infecção sexualmente transmissível causada por uma bactéria Neisseria gonorrhoeae. Principal contágio se está aí por, digamos assim, relação sexual desprotegida mesmo, tá? Essa bactéria ela causa uma inflamação da uretra, né? Causando aí dor ou ardor para urinar, secreção purulenta, amarelada ou esverdeada, né? Essa doença é uma doença que ela pode cair no sangue, ela pode afetar outros órgãos, inclusive testículo, provocando esterilidade no útero também, assim por diante, tá? Então, como eu disse para vocês, o tratamento ele é feito com antibiótico e a prevenção é justamente através de uso de preservativos, ok? Sífilis, também uma IST, né? É de primeira linha. O Brasil está tendo vários casos de sífilis, né? O agente causador, o agente etiológico, que é o agente causador, né? É uma bactéria conhecida como Treponema pallidum. Ela é transmitida por contato sexual, porém também é transmitida via congênita da mãe para o feto, tá? Durante o parto, né? O uso de objetos cortantes contaminados, tá? No feto ela pode causar aí principalmente deformidades, digamos assim, problemas visuais, problemas auditivos principalmente, tá? E a sífilis ela se dá em vários estágios. O primeiro estágio, ele forma uma pequena ferida no órgão genital. A grande característica dessa ferida ela é indolor, tá? E depois de algum tempo ela desaparece. A sífilis secundária é onde surge aí febre, dor de garganta, dificuldade para engolir. E a sífilis latente, né, que é justamente quando a pessoa ela tem por vários anos essa bactéria, que pode, né, se torna inativa, porém quando ela volta, ela se torna
a pior sífilis, né, que é a sífilis terciária, que é onde você tem aí infecções no cérebro, na pele, nos ossos, fígado e coração, podendo levar à morte, tá bom? Podendo levar à morte. O tratamento também é feito com antibióticos, né? E a prevenção é principalmente o uso de preservativos. Botulismo, uma doença bem interessante, cai muito no vestibular, porque veja só, o botulismo ele é uma doença que ele é causada por uma substância tóxica produzido por uma bactéria conhecida como Clostridium botulinum. É uma bactéria totalmente anaeróbica, ela não pode ter contato com oxigênio. Essa bactéria ela produz uma substância tóxica e ao ingerir, né, principalmente essa substância através de água e de alimentos contaminados, a pessoa ela começa, né, a apresentar os sintomas do botulismo, que é justamente paralisia muscular, né, paralisia respiratória, paralisia cardíaca, certo? Lembrando que a substância do botulismo ela é utilizada hoje em meios técnicos, né? O botox nada mais é do que a toxina botulínica. Ela serve para promover a paralisação de músculos, né? Evitar aí os pés de galinhas, as rugas de expressão, né? E assim por diante. Então vejam, o botulismo ele não é causado diretamente pela bactéria Clostridium botulinum, né? Ele é causado pela substância que ela produz. Ela é uma bactéria anaeróbia, tá? Ela é uma bactéria anaeróbia, certo? Que causa principalmente paralisia muscular, paralisando o diafragma, paralisando o músculo cardíaco, tá certo? A profilaxia, ela se dá em não ingerir principalmente alimentos, né, digamos assim, em recipientes fechados, né, enlatados, como nós dizemos. Geralmente, quando um recipiente enlatado ele está estufado, significa que ali existe a presença de bactérias. É melhor não consumi-lo, tá certo? Então, é principalmente os enlatados, tá bom? Então, se tiver cor estranha, cheiro estranho, certo? E a lata estiver estufada, por favor, não consumir. Cólera também é uma doença, né, de primeira linha, causada por uma bactéria chamada Vibrio cholerae. Ela é transmitida através de água e alimentos contaminados, né? Essa doença ela provoca principalmente desnutrição profunda, com vômitos e cólicas abdominais, diarreia intensa, febre. E é justamente através da diarreia que se elimina a bactéria. Essa bactéria ela acontece de contaminar água e alimentos. A pessoa, ao ingerir, certo? Ela provoca essa doença, que é uma doença altamente letal, viu, meninos? Altamente letal. Ela pode causar morte em 24 horas ou até menos, por conta da desidratação e da insuficiência renal, tá? Então, a profilaxia dela é justamente higiene pessoal, lavar muito bem os alimentos, só beber água filtrada ou fervida, tá certo? Né? E o tratamento continua sendo por antibiótico, ok? Hanseníase, popularmente conhecido como lepra, é causado por uma bactéria conhecida como bacilo de Hansen, né? Mas o nome da bactéria é Mycobacterium leprae. A hanseníase é uma doença bíblica, né? Tá evidenciado em passagens bíblicas. A hanseníase ela inicia-se, né, principalmente por dores, né? Dores corporais, depois o aparecimento de manchas vermelhas pela pele, certo? Febre. Essas manchas vermelhas, elas têm uma característica muito interessante, que elas são indolores, né? A pessoa não tem sensibilidade, tá? O contágio dela é por contato direto com pessoas infectadas ou por secreções, como eu falei para vocês. E a hanseníase ela pode se apresentar de duas formas, né? A hanseníase tuberculoide, onde você tem aí lesões com aspectos elevados, rugosos, perdendo a sensibilidade no local. É uma doença extremamente debilitante, né, e deformante, porque essa bactéria ela come a carne humana, né? E a hanseníase lepramatosa, tá? Lepromatosa é onde nós temos aí diversos caroços, né, que começam a deformar aí principalmente cartilagens e nariz, orelha e depois os dedos e assim
por diante, e até causando problemas neurológicos, ok? Beleza? Então a forma de profilaxia é evitar o contato mesmo com pessoas infectadas. Febre maculosa, causada por uma bactéria conhecida como Rickettsia rickettsii, é transmitida aí pelo carrapato estrela, é o carrapato normal que nós temos, tá? Geralmente esses carrapatos eles estão aí em animais selvagens, mas em bois, cães, aves, cavalos, roedores, tá? Transmissão se dá quando o carrapato, né, morde, ele pica a pessoa, certo? E ele fica ali pelo menos 4 horas fixados e ele transmite, né? Transmite essa bactéria que vai causar principalmente lesões nos vasos condutores, né, de sangue, né, nos vasos sanguíneos, chamado de vasculite, febre alta, dor de cabeça, dor no corpo e assim por diante. O tratamento também é a questão de antibióticos e a profilaxia é evitar contato com esse tipo de carrapato, né? Evitar assim a exposição a esse tipo de carrapato, ok? Febre tifoide, causada aí pela Salmonella typhi, causa aí dor abdominal, febre alta, diarreia, bem parecido com a infecção intestinal, tá? Bem parecido com a infecção intestinal e a pessoa também, digamos assim, adquire ela através da ingestão de alimentos contaminados, tá? O tifo exantemático, tá? É causado aí pela Rickettsia prausnitzii, transmitida aí pelas fezes do piolho humano. Os sintomas acontece principalmente aí dor de cabeça, febre, prostração, evoluindo para o delírio e causando mesmo a inconsciência, tá? A grande característica dessa doença também é justamente as manchas rosadas que existem, principalmente nas axilas, depois no corpo todo, né? Face, palmas da mão e assim por diante, podendo evoluir para pneumonia, trombose e podendo sim gerar, digamos aí, né, a morte. Prevenção é evitar o contato aí com esse piolho através de medidas sanitárias e higiene pessoal, tá? Lavar sempre as roupas do corpo e assim por diante. Leptospirose é uma doença também aí de primeira linha, causada por uma bactéria conhecida como Leptospira interrogans. Ela é transmitida, né? Ela é liberada, né, através da urina do rato, né? E essa urina ela contamina principalmente água, né? Então nos períodos de enchente é muito normal que exista o aumento de casos dessa doença, tá? A pessoa ela adquire ela principalmente quando ela tem contato com essa bactéria na água e uma lesão no corpo, né? Uma ferida onde a bactéria penetra na corrente sanguínea. Ela tem sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor muscular, né, nas articulações, óleo vermelho. Depois ela evolui aí para manchas, desidratação, diarreia e ela pode evoluir, né, para um quadro de meningite, tá? Então a vacina é uma forma de prevenção, nós temos vacina, o antibiótico é o tratamento, mas a profilaxia é justamente por não ter contato com água, principalmente de enchentes, né? Porque essa água ela banha, né, digamos, ela vem em contato com lixo, onde tem ratos e assim por diante, tá? Então, além de não ter contato, lavagem também do alimento, só beber água filtrada ou fervida, ok? Por mais, nós temos outras bactérias, né, outras doenças bacterianas, antrax, uma doença bem conhecida que causa problemas respiratórios, causando hemorragia, febre. Isso aqui foi uma bactéria que foi utilizada aí, né, como bioterrorismo, né, o bacilo anthracis. A pessoa adquire através de contato direto com essa bactéria mesmo. Cancro mole, isso é uma IST, né, contato sexual. Cárie, tá, é uma doença aí bem comum que causa degradação da matriz do dente, né, da matriz cálcica do dente. Cistite é o que a gente conhece como infecção urinária, pode ser causada por essa Escherichia coli, né, através da ingestão de água e alimentos contaminados, né, febre, dor a urinar e assim por diante. Microplasmólise pode ocasionar pneumonia, né, uretrite, a infecção da uretra. Transmissão se dá por contato direto com secreções. Peste negra, né? Essa aí é uma doença histórica causada pela Yersinia pestis.
ela causa danos principalmente nos pulmões, né? Causada pela picada da pulga do rato preto, né? É uma doença bíblica também, né? O encantador de ratos. É uma fábula que retrata justamente o indivíduo que passava nas cidades atraindo os ratos e livrando da peste. É chamada também peste bubônica. E a salmonelose, tá? É uma infecção intestinal causada pela salmonela entérica, né? Transmissão se dá por água e alimentos contaminados, ok? Olha só, né? Tá sendo bem novo, mas eu estou honrando aqui o compromisso que o Grupo Dom Bosco tem com vocês, principalmente o terceiro ano, né? Vamos torcer para essa paralisação acabar logo, para a gente poder ter medicamentos e vacinas eficientes contra essa pandemia. Espero que vocês aproveitem essa videoaula aí, tá? Foi feita de coração. Um beijo no coração de vocês. Estou com saudade, tá certo? Grande abraço e qualquer coisa, estamos juntos, ok? Um abraço, tudo de bom!